Bem-vindos e bem-vindas a todos e todas aí a mais este Conexões Ribeirão, o nosso encontro aqui toda semana pelo YouTube, pelo nosso blog, pelas redes sociais, né? Sempre com uma grande entrevista, sempre com um convidado ou uma convidada toda especial. E como vai acontecer justamente hoje nessa entrevista com a professora Gisele Haddad. Oi, Gisele, minha querida, bem-vinda ao Conexões. Muito obrigada. Tudo bem, professor? Satisfação em revê-lo e agradeço muito pelo espaço para podermos conversar um pouco sobre música, sobre arquivos. Como é bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. Ô, Gisele, na preparação da entrevista você recordou que foi minha aluna no COC, né? Eu não sabia. Pode falar o ano? Isso foi em 1992, professor. Pois é, e eu te conheço tanto aí pelas suas obras, pelo seu trabalho na área de música, na área de história da música aqui em Ribeirão Preto, né? E para mim uma satisfação muito grande tê-la aqui hoje para a gente falar do centenário da orquestra, que vai ser comemorado ano que vem, e da sua participação em todo esse processo como historiadora da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, né? Professor, muito obrigada, muito da minha atuação, devo também ao senhor, a você. Hoje também sou historiadora e com o fato de você ter sido meu professor, isso também deixa marcas, né, dentro do nosso caminho, do que a gente vai fazer, e sempre me serviu como motivação. Então, eu sou muito grata e um dos motivos que estou aqui para trazer notícias quentíssimas também a respeito dessa produção de estudos musicológicos é esse nosso vínculo. Muito obrigado, viu? Fico, assim, muito gratificado, muito honrado por esse seu reconhecimento, né? Ô, Gisele, mas vamos tratar do assunto, né? A que veio você hoje aqui no Conexões, que é justamente aí a próxima comemoração do centenário da nossa grande Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, né? E a gente sabe que você, como funcionária da orquestra, como responsável pelo arquivo histórico da nossa orquestra, né? Tem aí um papel fundamental nessas comemorações aí que com certeza vão balançar com Ribeirão Preto no ano que vem, né? E eu queria saber, assim, logo de saída, né? Eu queria saber o seguinte: como é que foi? E aí uma pergunta mais para você mesmo, né? Como é que foi essa sua inserção na orquestra? Você como professora de música, professora de piano reconhecida aqui em Ribeirão Preto, mas com um cabedal muito grande também de estudos nessa área, né, da música, pelas nossas principais universidades aqui de São Paulo, do Brasil. Como é que foi essa transição sua da arte para a história da arte? Eu sempre atuei como professora de piano, mas desde criança tenho um vínculo com a orquestra sinfônica, porque eu ia aos concertos. O Teatro Pedro II ainda não estava revitalizado, ele não tinha sido reinaugurado, os concertos aconteciam no Teatro Municipal, então eu sempre frequentei, por estar dentro dessa área musical da cidade, né? Em 2006, eu resolvi que eu ia participar, então, mais desse meio acadêmico, envolvendo os estudos musicológicos da minha cidade. E eu, então, fui montar o projeto e entrei na Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto como voluntária. A Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, todo mundo acha que é uma orquestra pública, né? Que ela é da cidade de Ribeirão Preto, mas na verdade ela não é. Ela pertence à Associação Musical de Ribeirão Preto, então é uma entidade particular. Eu precisei ter autorização de acesso para poder consultar o arquivo de lá e investigar, então. A investigação inicial do mestrado foi por que em Ribeirão Preto existe uma orquestra sinfônica, que é uma cidade do interior do país sem precedentes de música erudita. E ali, então, eu comecei a desenvolver e isso culminou assim que eu pude finalizar o meu mestrado, culminou no meu primeiro livro, que é um livro que ocorreu através de uma premiação pelo Instituto do Livro de Ribeirão Preto, e uma premiação da qual você também fez parte. Quero até mostrar aqui o seu livro, do Coleção Nossa História,
Aqui você mostra, então, o resultado das pesquisas a respeito dos fundadores, a saga de Manuel Fernandes do Nascimento. São 10 livrinhos, né? E um deles é o meu, que é o resultado do mestrado. Esse é o título do mestrado, né? Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, Representações e Significado Social. Para investigar, então, por que Ribeirão Preto tem uma orquestra sinfônica. E aí, só dentro do arquivo histórico, eu não conseguia todas as informações que eu precisava. E eu comecei aí, então, até a casa de ex-músicos, muitos velhinhos, já afastados, e às vezes as famílias me recebiam, às vezes não. Era também complicado, ter acesso a acervos é muito complicado. Mas aí eu comecei a perceber que muito da história da música de Ribeirão Preto não está em arquivos de instituições, está em acervos pessoais, em arquivos pessoais. E isso muitas vezes é descartado, a família desconhece e junta aquele monte de programas de concerto, recortes de jornais, ou mesmo fotografias. Vamos nos livrar daquela papelada que o vovô juntava, né? Eu queria justamente agora, Gisele, que você falasse para a gente essa controvérsia da época da fundação da orquestra, né? Porque tem uma data oficial e eu acho que você está evoluindo no sentido de que é preciso fazer uma revisão dessa data. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Estudos musicológicos são necessários em qualquer orquestra brasileira. Muitas, quando eu entrei em 2006 como voluntária na orquestra, e até há pouco tempo atrás, dizia-se assim, a orquestra é a mais antiga do país em funcionamento ininterrupto. É a segunda mais antiga do país em funcionamento ininterrupto. E eu perguntava, mas qual que é a primeira? Ninguém sabia. Ninguém sabia. E aí eu ia pesquisar num site de uma orquestra, conversando com arquivistas de outras orquestras, e todo mundo era a primeira, era a segunda, ou tinha esse funcionamento ininterrupto. É uma questão mais importante para as instituições, para conseguir credibilidade, marketing, para ter informação histórica, né? E aí eu percebi que não tinha esse estudo, ele não existia. Mas eu estava te falando de livros. A professora Miriam Strambi foi professora na Universidade de Ribeirão Preto, aqui na UNAEP. Em 1988, ela lançou o livro de 50 anos de orquestra sinfônica em Ribeirão Preto. É esse o título. Atenção, o título não é Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Ela colocou 50 anos de orquestra sinfônica em Ribeirão Preto, o livro de 1988. Então, eles estavam comemorando esses 50 anos a partir de 1938, que é o ano da fundação da Associação Musical de Ribeirão Preto, que é a que mantém a orquestra até hoje. De maneira ininterrupta, a Associação Musical de Ribeirão Preto mantém a orquestra em funcionamento até hoje. Mas mesmo então, a professora Miriam Strambi, ela já tinha indícios, já apresentava documentações de que existia formação orquestral anterior e que utilizava esse nome orquestra sinfônica. Mas a gente não tinha, e nem ela teve também, oportunidade de ter acesso a esse tipo de documentação. Se estivesse em arquivos públicos, certamente já seria descoberto, já seria localizado esse tipo de informação, né? E a partir disso, então, quando eu lancei o livro com o Ferraz Júnior sobre a Associação Musical de Ribeirão Preto, que aí é esse livro aqui, o Jubileu de Brilhante, ele é de 2013, comemorando os 75 anos da Associação Musical de Ribeirão Preto. O Ferraz falava para mim, vamos colocar os 75 anos da orquestra. Eu falava, não podemos, nem a Miriam Strambi fez isso. Ela já tinha indícios, e eu estou vendo também que não é bem assim. E foi num acervo pessoal, ali de uma casa no Jardim Irajá, através do grupo do Facebook Lembranças Ribeirão Pretanas, alguém postou uma foto de 1961, 62, falando dos 40 anos de fundação. Em 61, 62, falando de 40 anos. E aí eu pedi ali pelo Facebook mesmo para ter acesso ao acervo, a pessoa me recebeu. Dirce Miranda, é o nome dela, ela tem isso em casa, e a partir dali eu falei, não, agora é certeza, eu preciso localizar essa documentação, já que sou responsável pelo arquivo, a gente não só cuida de arquivo, né, estamos sempre em pesquisas, e aí eu continuei. Ótimo. E claro, você vai publicar todas essas novidades, né, sobre
a orquestra sinfônica no livro que você está escrevendo, né? Fala agora um pouco desse livro, como é que anda a pesquisa, como é que está a perspectiva de publicação, vai ser publicado esse ano ainda ou no ano que vem, mais próximo da comemoração dos 100 anos, como é que está essa questão do livro? Entre esse ano e o ano que vem acontece, sim, a publicação, trazendo, assim, das informações quentíssimas sobre os estudos musicológicos acerca da Orquestra Sinfônica, de que ela foi, então, fundada em 1922, no dia 31 de outubro de 1922, no Teatro Carlos Gomes. E o motivo, por que essa orquestra foi fundada, por que ela foi idealizada no ano anterior, 1921, no comecinho de 1921, existiam muitos teatros em Ribeirão Preto, né? E esse teatro funcionava também como cinema, o nome dele era Politeama. Politeama. Esse teatro sofreu incêndio, e como ele também, ali também aconteciam as atividades como cinema, o cinema era mudo, músicos trabalhavam naquele teatro, e deixavam ali seus instrumentos, suas partituras, e tudo foi perdido nesse incêndio. Olha só. E a partir de uma iniciativa de um maestro chamado Carlos Nardelli, ele começou a conversar com as pessoas, com músicos, para reunir músicos, para promover apresentações com patrocínios, para que se pudesse conseguir dinheiro e recuperar, então, os instrumentos, de alguma maneira recuperar os instrumentos desses músicos que tinham sofrido com esse incêndio do Politeama. E isso tomou vulto, isso cresceu, e a orquestra, então, passou a ter uma sociedade de concertos sinfônicos, que seria, então, uma entidade mantenedora, eles se organizaram nesse sentido. Então, a associação musical que hoje mantém a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto não foi a primeira, pelos meus estudos, ela é a terceira. A primeira foi a Sociedade de Concertos Sinfônicos, então, criada em 1921, para inaugurar a orquestra, a primeira Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, dia 31 de outubro de 1922. Ô, Gisele, e sobre o livro ainda, né? Você tem perspectivas assim da editora que vai editar? Você está fazendo algum levantamento também fotográfico, né? De fotos antigas da orquestra? Como é que está essa parte aí do fazer o livro, né? Por enquanto estou escrevendo e também ilustrando com a documentação, que é super importante para nós, com esses recortes de jornais, fotografias, e é um levantamento grande, porque envolve produtos de acervos pessoais, de acervos particulares, de acervo público, né? Então, nós estamos em fase de confecção do livro. O livro certamente será publicado por PROAC, que é o Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, e com o apoio de patrocinadores locais, assim como foi o meu primeiro livro com o Ferraz Júnior. Ótimo. Ô, Gisele, pena que já estamos terminando aqui o nosso tempo, né? Com certeza a gente ainda vai ter você de novo aqui no Conexões para falar do livro, para falar da pesquisa, né? A gente vai chamá-la novamente, vai ser um prazer recebê-la aqui, mais às vésperas, talvez, do lançamento, já fazendo parte aí dessa conjuntura aí dos 100 anos da nossa querida Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, né? Eu só tenho a agradecer a sua presença, a sua vinda aqui hoje. Muito obrigado. Tá? Eu que agradeço, voltarei com satisfação, é só chamar. Muito obrigada pelo espaço, pela atenção de vocês, o carinho. Muito obrigada. Pessoal, vamos terminando, então, mais um Conexões Ribeirão essa semana, né? Você pode encontrar essa maravilhosa entrevista que fizemos com a professora Gisele Haddad lá no nosso blog, www.professorlages.com.br. Nos acompanhe aí também pelas redes sociais, onde vamos divulgar este Conexões, né? E se inscreva lá no nosso YouTube, né? Bata lá o sininho, né? Para você continuar recebendo as nossas notificações aí. Mais uma vez, agradeço à professora Gisele, agradeço a todos que nos acompanharam e até a semana que vem com mais um Conexões Ribeirão.